Olá, amigos. Eu sou o escritor Laurentino Gomes e lancei na Bienal do Rio de Janeiro este livro, Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte do Zumbi dos Palmares. É um primeiro volume de uma trilogia que pretende contar até 2021 a mais importante história do Brasil, que é a história da escravidão. O Brasil foi o maior território escravista da América, recebeu cerca de 5 milhões do total de 12,5 milhão de cativos africanos que embarcaram para o Novo Mundo, ou seja, 40%, é um número muito grande. 1.800.000 pessoas morreram na travessia do Atlântico durante esses 350 anos. Isso daria 14 cadáveres, em média, lançados ao mar todos os dias ao longo de 3 séculos e meio. Então nós estamos falando de números realmente assustadores. Mas eu diria que a escravidão não é apenas um assunto de museu, um assunto de livro. É também um tema muito presente na realidade brasileira de hoje, ao ponto de influenciar resultados eleitorais, de estar presente em discursos de candidatos a grandes postos da administração pública do Brasil, frequentar as redes sociais. Porque os grandes abolicionistas do século XIX, entre eles o Joaquim Nabuco, André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, diziam que era preciso fazer 2 abolições, ou pelo menos uma abolição em 2 etapas. A primeira, a abolição formal, que aconteceu com a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Ali, legalmente, o Brasil parou de comprar e vender gente. Mas eles diziam que era preciso completar a obra da abolição dando terra, trabalho, saúde, educação, ou seja, incorporando os ex-cativos e seus descendentes na sociedade brasileira na condição de cidadãos com plenos direitos e também deveres. Isso o Brasil nunca fez. O Brasil abandonou os seus escravos, a sua população afrodescendente, à própria sorte. E o resultado nós vemos hoje nas estatísticas, principalmente, que mostram que existe um abismo de oportunidades entre brasileiros brancos, descendentes de colonos europeus, e os nossos afrodescendentes, por todos os critérios que nós queiramos medir: educação, habitação, segurança, saúde, tudo. Todos os critérios mostram que um homem branco, uma pessoa branca no Brasil, tem mais acesso aos recursos públicos, aos benefícios que o Estado oferece, mora nas áreas de melhor qualidade de vida, enquanto que as periferias insalubres, perigosas, sem nenhum recurso público, péssimas de recurso público, são habitadas por população afrodescendente. Então, o que eu tenho defendido, além de contar a história da escravidão nesse livro, que eu acho que é importante, o primeiro passo para tentar enfrentar um tema é estudá-lo. É a melhor maneira de refletir sobre um assunto pesado, difícil, um fantasma que nos assombra até hoje, é estudá-lo, entender a sua dimensão. Mas também enfrentá-lo num país que pela primeira vez está sendo construído pela democracia. É a primeira vez que nós temos um exercício de democracia por tanto tempo, mais de 30 anos, em que todos nós estamos sendo chamados a participar da construção do futuro. E aí, quando nós tentamos identificar os grandes problemas nacionais nesse começo do século XXI, a minha impressão é que a escravidão e o seu legado aparece em primeiro lugar. Porque quando nós falamos de desigualdade social, nós estamos basicamente falando de legado da escravidão. Mas não são apenas indicadores sociais. Existe um outro legado também muito perigoso, muito complicado, que é o preconceito racial. O Brasil, que abandonou seus ex-escravos e descendentes da própria sorte, também criou uma série de mitos a respeito de si próprio. Que nós tivemos uma escravidão mais branda, mais benévola, mais patriarcal, o que teria dado origem a uma grande democracia racial. Que nós conviveríamos muito bem uns com os outros. Não é verdade. Quando nós olhamos nas redes sociais e até nos discursos de altas autoridades da República, o que aparece é um país profundamente preconceituoso. Por isso que eu defendo que é hora de fazer essa segunda abolição.